O planeta é vivo, a Terra é viva, e a gente não pode atuar sobre o corpo da Terra como se fosse uma plataforma extrativista. As florestas deveriam ser um pacto global. O individualismo, ele é uma produção intencional do capitalismo. E como diz o Pepe Mujica, ele precisa de um consumidor, de um cliente. O cliente não é cidadão. O cliente, ele radicaliza, ele atomiza o indivíduo. É o sujeito que quer ter vantagem, que não se implica com o contexto social em que ele vive. Pode parecer ironia, mas a premissa de que nós vamos ser constrangidos a ir para o centro, ela deveria ser transformada desde já numa oportunidade para que o presidente Lula radicalizasse em tudo que ele tivesse que fazer agora. Ele deveria fazer um revogaço. Tudo quanto é casuísmo político que esses caras jogaram no caminho, ele deveria simplesmente tratorar e jogar no lixo. Nós somos o tempo inteiro induzidos a lidar com essa linha do tempo, né? Com esse calendário, tipo, nós estamos no final do ano, termina isso, começa aquilo, e essa narrativa ela está muito impregnada, né, na nossa maneira de observar ao redor. Não tem nada de fim de ano e não tem nada de começo. A não ser os compromissos formais que datam as coisas, a realidade ela transborda. Cada gesto, cada minuto, cada evento reconfigura a perspectiva de um amanhã, digamos assim. Essas mudanças são tão repentinas quanto o gesto de um jogador da seleção brasileira fazendo um gol espetacular e desenhando um L com o próprio corpo. Isso é um acelerador de partículas, muda tudo. As pessoas gritam eufóricos e parece que a magia da vida em sociedade se restabelece como se fosse um espetáculo. Todo o peso, a densidade, a crueldade do cotidiano se esvai como se a gente estivesse diante de uma mágica. Assim como foi uma mágica a eleição do Lula, diante de um contexto extremamente manipulado, desigual, uma brutalidade da máquina do Estado toda azeitada para detonar o PT. Então, nós estamos diante de fenômenos que mudam, feito um caleidoscópio, a cada momento, isso que a gente poderia chamar de futuro. O que nós vamos ter em 2023? A análise de uma possível reconfiguração das forças políticas internas ao Brasil, interessadas em restituir alguma dignidade ao fazer política, né? Tirar pelo menos parte dos trapalhões da cena política, caçando seus mandatos e jogando alguns para o lixo da história, que seria um destino plenamente cabível para o Bolsonaro e a sua turma. Então, esses escroques da política, eles estão regurgitando, eles encheram a pança, eles não têm mais nada a dizer, mas eles continuam querendo se locupletar da miséria alheia. Da mesma maneira que nós nos perguntamos sobre o que melhora daqui a pouco, a gente podia olhar o que piora daqui a pouco. E ainda tem gente batendo cabeça em muro de quartel como se tivesse surtado. É um surto que deu num monte de gente que se enrola em bandeira, bate cabeça no muro e reza para generais. A cíclica transferência de poder dentro desse escalão da República, onde as Forças Armadas sempre ficaram fingindo que não estão participando, mas atuam o tempo inteiro de maneira conspiratória, desde a Primeira República. Isso não é novidade. Os especialistas sabem disso, tem literatura sobre isso. Ciclicamente, eles precisam
expelir do próprio organismo deles o lixo deles. E eles fazem isso soltando tanques para passear na rua. O que põe o Brasil numa situação muito humilhante, que revela que, além de um pensamento atrasado sobre a política global, mas sobre a própria realidade na América Latina, as Forças Armadas brasileiras estão sucateadas. E isso é feio, porque quando você mostra que, além de burro, você só tem equipamento velho, você se expõe ao ridículo. E qualquer um pode querer chutar a sua bunda. Eu me lembro que o Milor Fernandes, uma vez, disse que achava ridículo uma coisa chamada Escola Superior de Guerra, porque se fosse de guerra, não podia ser superior. Pode parecer ironia, mas a premissa de que nós vamos ser constrangidos a ir para o centro, ela deveria ser transformada desde já numa oportunidade para que o presidente Lula radicalizasse em tudo que ele tivesse que fazer agora. Ele deveria fazer um revogaço. Tudo quanto é casuísmo político que esses caras jogaram no caminho, ele deveria simplesmente tratorar e jogar no lixo. Convocar uma maior participação social na governança. Atribuir mesmo responsabilidade à sociedade. Ampliar o máximo possível a política feita por conselhos. Os conselhos todos na área da saúde, da educação, da cultura, tudo que foi desmerecido nos últimos anos, desde o golpe contra Dilma, eles deveriam ressurgir como prioridade de governança do presidente Lula. Para além da ideia do Ministério dos Povos Originários, que é um anúncio muito corajoso que ele já fez, ele deveria dar consequência a isso, botando a Constituição como o instrumento de governo. Eu acho que seria genial ele governar pela Constituição. O exemplo que eu te daria é o seguinte: o capítulo dos direitos dos índios na nossa Constituição, ele estabelece que em 5 anos o Estado brasileiro, não é um governo, não, é o Estado brasileiro, deve demarcar todas as terras indígenas. Em 5 anos. Nós já passamos 30 anos. Tem um déficit de 25 anos. Ao invés dessa conversa fiada de mercado nervoso, a gente deveria dizer que a Constituição está ficando nervosa. Não tem que fazer medida provisória, não tem que fazer lei, não tem que fazer nada. Tem que respeitar a Constituição. As pessoas que têm um pendor democrático, eles acabam passando por otários, porque os caras da direita não vacilam em usar o poder do presidente para abusar de tudo. Por que a direita, quando está no governo, faz o que quer? Quem limita ela? Alguém limitou esses caras quando eles foram passear de tanque em volta do Congresso, ameaçando invadir todo mundo? Não. Então, por que a gente, de antemão, acha que um presidente eleito por um povo excluído de tudo vai ter que negociar o mandato dele? Não tem mais essa de querer reduzir a experiência de aliança política que o presidente Lula fez a um arranjo circunstancial. Não foi. Ele fez aquilo que o Nelson Mandela fez na África do Sul para tirar o apartheid de cima do povo. A gente tem que dar dignidade ao mandato do presidente Lula. A gente não pode ficar jogando casca de banana no caminho dele. Bastou o presidente Lula ser eleito e começar as articulações internacionais, e o Brasil já se tornou um importante player, recuperou o papel dele na questão global do clima. Ele é o principal personagem da questão do clima no planeta, não porque mudou a mentalidade, mas porque mudou objetivamente a situação de decidir se nós vamos acabar com a floresta ou se nós vamos
manter a floresta viva. E o presidente já disse que nós vamos nos mover em direção à bioeconomia e que ele está interessado na cooperação internacional. Isso já abriu muito financiamento para o Brasil. O Fundo Amazônia vai se recuperar, ele vai ser ampliado, vai ter muito mais doadores. O Brasil vai deixar de aparecer nas manchetes como aquele que taca fogo na floresta para restabelecer o seu lugar, que poderia ser entendido como um lugar geopolítico relevante no mundo, não por quantas armas ele tem, mas pela extensão territorial que esse país tem. O Brasil é um país continental e, junto com os vizinhos da Pan-Amazônia, com o gesto do presidente Petro, lá da Colômbia, e de outros dirigentes políticos da bacia amazônica, a Amazônia, a Pan-Amazônia, pode passar a ser uma importante âncora ambiental junto com outros países que têm florestas tropicais, porque daí a gente ia banir as fronteiras geopolíticas entre esses territórios e estabelecer uma política do direito da natureza, alinhado com o novo constitucionalismo latino-americano, que preconiza que a Terra tem direitos. O planeta é vivo, a Terra é viva, e a gente não pode atuar sobre o corpo da Terra como se fosse uma plataforma extrativista. As florestas deveriam ser um pacto global. Guerra na Europa, Coreia ensaiando míssil em cima do Japão, nessa banalização da governança global, ela dificulta muito pensar outras coisas além do defender-se. Nós estamos mesmo numa deriva. O fato da gente ter uma melhora circunstancial na vida política no Brasil não significa que a gente vira uma ilha da maravilha num mundo desgovernado. Ele significa que nós estamos fazendo um trabalho em casa para diminuir a tensão global e o risco de todo mundo sair perdendo. Eu não sou um especialista em geopolítica. Eu estou interessado na vida do planeta. O destino dos humanos me interessa como residual. A questão é que quando a gente pensa no indivíduo, a gente perde a escala, porque o individualismo, né, essa coisa do indivíduo, ele é uma produção intencional do capitalismo. O capitalismo precisa do indivíduo. E como diz o Pepe Mujica, ele precisa de um consumidor, de um cliente. O cliente não é cidadão. O cliente, ele radicaliza, ele atomiza o indivíduo. Ele lida com um potencial imbecil. É o sujeito que quer ter vantagem individual, que não se implica com o contexto social em que ele vive. O que a gente poderia era fazer um pequeno movimento de restabelecer experiências coletivas, fortalecer experiências comunitárias, incentivar uma ampliação dessa mentalidade do indivíduo para a experiência de sujeitos coletivos, porque isso seria botar em prática aquela ideia de pensar globalmente e agir localmente, que é um lema muito interessante lançado na década de 80 pelo movimento ambientalista, mas abandonado cedinho, rápido. Rapidinho abandonaram isso. E as pessoas meteram o pé na jaca. O Pepe Mujica diz que o capitalismo não quer cidadão, ele quer consumidor. Então, assim, é pensar. Essa juventude tem que pensar. O futuro ancestral, ele diz o seguinte: não tem um depois, tem um agora. Se a gente entende que não tem um depois, que existe um agora, a gente pode fazer a escolha agora e produzir o depois.
É uma produção. Eu me sinto assim, eu me reconcilio com o meu ser, com a minha consciência plural, quando eu entendo que não existe futuro e que o que existe é o agora. E que a minha escolha agora produz o amanhã, produz esse tal de futuro.